Ok, então vamos falar agora de octanagem da gasolina. A gasolina, um dos principais combustíveis no país, ela é uma mistura de hidrocarbonetos que varia em torno de 6 até 12 átomos de carbono. Ela é formada principalmente por alcanos, os alcanos têm fórmula geral CnH2n mais 2. O que é que significa uma gasolina com octanagem 80, por exemplo? O que é que significa uma gasolina com octanagem 80? Pessoal, veja bem, o grau de octanagem, ele indica a qualidade da gasolina. Uma gasolina de melhor qualidade, a gente diz que é uma gasolina de maior octanagem. E o que é que significa isso, Alexandre? Uma gasolina de maior qualidade. É uma gasolina que ela só entra em combustão no momento certo. Lá dentro do pistão, a gasolina é injetada junto com o ar e tem uma faísca. E antes dessa faísca, ela é comprimida. Quando ela está sendo comprimida, ela não deve entrar ainda em combustão, ela não deve detonar, porque o pistão ainda está vindo. O pistão fica fazendo esse movimento, ó, e com isso, movendo o motor, né? Então, ele vem, ó, chega no grau máximo de compressão, nesse momento tem uma faísca, aí a gasolina explode, entra em combustão e o pistão volta, então fica. Uma gasolina de ótima qualidade, ela só detona quando o pistão chega na compressão máxima. Uma gasolina de péssima qualidade, ó, quando o pistão está indo, ela já entra em combustão. Por que que é ruim? Porque se ela explode, ó, o pistão, no lugar de ir até o final, ele já está voltando, ó. Então, uma gasolina dessa, que está explodindo antes do momento, faz o motor não ter rendimento. Então, a gasolina de boa octanagem, de alta octanagem, ela só detona quando o pistão chega na sua compressão máxima. E aí fica, ó, cada vez que ele chega lá no final, ela detona e faz o pistão voltar. Uma gasolina de baixa octanagem, ó, quando ela está sendo comprimida, ela já explode. Aí o pistão fica fazendo com que o motor perca rendimento. Então, uma gasolina tem hexano, heptano, octano, nonano, undecano, dodecano, né, de 6 até 12 átomos. Tem moléculas de cadeia linear, moléculas de cadeia ramificada, com uma ramificação, com duas, com três, é uma mistura complexa. Mas os químicos, para medir o grau de octanagem da gasolina, eles fizeram uma convenção. Eles convencionaram que esse composto aqui, ó, que tem 8 átomos de carbono, 5 na cadeia principal e 3 ramificações, que é chamado de 2,2,4-trimetilpentano, esse é o nome oficial dele, 2,2,4-trimetilpentano, ele é conhecido usualmente ou vulgarmente como isoctano. Então, o 2,2,4-trimetilpentano, conhecido como isoctano, ele foi convencionado como sendo um hidrocarboneto de octanagem 100. Se ele tem 8 carbonos, ele tem 18 hidrogênios, já que a forma geral é CnH2n mais 2. Então, esse composto, ele tem uma octanagem boa, por quê? Porque ele tem 3 ramificações. Você tem que saber disso, ó. Quanto maior o número de ramificações, menor a superfície de contato entre as moléculas, menor a intensidade das ligações intermoleculares, menor vai ser o ponto de ebulição, maior vai ser a octanagem, maior a qualidade dessa gasolina, maior a eficiência, porque ela só entra em detonação no momento em que o pistão está na sua compressão máxima. Nós já vimos que quando uma gasolina não tem ramificação, né, quando as moléculas não têm ramificação, a superfície de contato é muito grande, ó. Se a superfície de contato é muito grande, aumenta a intensidade das ligações intermoleculares, aumenta o ponto de ebulição. Colocar ramificações, já falei em outros momentos, ó, uma ramificação, esses meus dedos aqui são ramificações, essas ramificações, o aumento do número de ramificações, diminui a superfície de contato entre as moléculas, porque agora elas não estão encostando, elas têm ramificações. Com isso, diminui a superfície de contato, diminui a intensidade das ligações intermoleculares, que nos hidrocarbonetos são interações do tipo de polo induzido, também chamado de polo instantâneo, ou dispersões de London, ou forças de London, são sinônimos, os principais nomes de polo induzido ou de polo instantâneo. Então, diminui a intensidade das interações intermoleculares do tipo de polo induzido, diminui o ponto de ebulição,
Aumentar essas ramificações aumenta a octanagem, aumenta o grau de octanagem, aumenta a qualidade dessa gasolina, aumenta a eficiência de combustão dessa gasolina, aumenta a eficiência no motor. Então, esse isoctano, 2,2,4-trimetilpentano, ele foi convencionado como sendo octanagem 100, a octanagem ideal. E foi convencionado que o heptano, que tem 7 átomos de carbono e não tem nenhuma ramificação, ele foi convencionado como sendo de octanagem 0. A fórmula molecular dele é C7H16. Então, o que significaria uma gasolina de octanagem 80? Ah, Alexandre, uma gasolina de octanagem 80 é porque a gasolina que eu botei lá no meu carro tem 80% de isoctano e 20% de heptano. Falso. A gasolina que você coloca no seu carro tem moléculas com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de carbono normais, com uma ramificação, com 2, com 3, tem uma mistura grande. Então não é isso, não é que ela tem 80% de isoctano e 20% de heptano. Então qual é o correto, Alexandre? Uma gasolina com octanagem 80 significa que é uma gasolina que sofre combustão com a mesma eficiência que uma gasolina teórica que tivesse 80% de isoctano e 70% de heptano. Teórica, ok? Então, a gasolina de octanagem 80 que eu coloquei no meu carro tem moléculas de 6 até 12 átomos de carbono, com cadeia normal, com cadeia ramificada, com 1, 2, 3 ramificações, uma grande complexidade de hidrocarbonetos. Inclusive outros componentes, como aqui no Brasil, nós adicionamos etanol na gasolina. Quando você coloca gasolina no teu carro, você está colocando também álcool, etanol. Essa porcentagem de etanol varia de acordo com a legislação, mas é em torno de 20% até 25%. O próprio etanol também aumenta a octanagem da gasolina. Significa o quê? Que ele aumenta a qualidade da gasolina, aumenta a eficiência dessa gasolina. Então essa gasolina que eu coloco lá, que tem antidetonantes, inclusive, gasolina aditivada, ela tem detergentes para limpar o motor, para limpar os pistões, substâncias que limpam o motor, ela tem antidetonantes para aumentar a eficiência, então ela tem uma grande complexidade. Agora, se ela tem uma octanagem 80, o que é que significa para você? Você que sabe química que está assistindo essa aula, que essa gasolina que está lá no meu carro, que tem N compostos, ela sofre combustão com a mesma eficiência que uma gasolina que tivesse 80% de 2,2,4-trimetilpentano, também chamado de isoctano, e 20% de heptano. Seria aí uma gasolina de octanagem 80, que ela teria 80% de isoctano e 20% de heptano, ok? Ela sofre combustão com a mesma eficiência que essa gasolina tivesse 80% de isoctano e 20% de heptano. Beleza? Então, outra coisa muito importante que eu falei é que aqui no Brasil a gente coloca na gasolina 20% de etanol. Isso é bom, porque o etanol é um biocombustível, né? É um combustível de fonte renovável. Aqui no Brasil ele é obtido do caldo da cana-de-açúcar, é obtido até do bagaço da cana e das palhas da cana. Então ele é um combustível, o etanol é um combustível de fonte renovável, misturado com a gasolina, isso é muito bom. Que você está misturando na gasolina um combustível de origem renovável, que é o etanol. E outra coisa é que ele também aumenta a eficiência da gasolina. Então, finalizamos essa parte, que eu queria que você ficasse doutor e doutora nos diversos tipos de combustões completa e incompleta dos hidrocarbonetos e também entender em detalhes a importância desse aumento de ramificações que diminui a superfície de contato, diminui a intensidade das ligações intermoleculares, diminui o ponto de ebulição, aumenta a volatilidade, e quanto menor o ponto de ebulição, maior a volatilidade, aumenta a octanagem da gasolina, aumenta a qualidade, aumenta a eficiência, e você entendeu o que é que significa uma gasolina com octanagem 90, o que é uma gasolina com octanagem 80, o que é uma gasolina aditivada, que eles colocam antidetonantes,
para aumentar a octanagem da gasolina, para ela só sofrer combustão no momento adequado, quando o pistão chegar no seu momento máximo de compressão, colocam detergentes para fazer a limpeza dos pistões, o motor ficar todo bonitinho, bem limpinho lá por dentro, sem nenhuma crosta que acabaria comprometendo o funcionamento desse motor, entupindo os pistões. Por isso que realmente uma gasolina aditivada é importante colocar pelo menos periodicamente no seu carro.